que o monge Abhagara copiou os evangelhos em um dia após a fundação. O mosteiro de Germa, no norte da Etiópia, perto de Outros. Os dois manuscritos totalizam 670 páginas. Ao todo, são 28 páginas ilustradas. Essas páginas ilustradas incluem 4 retratos dos evangelistas e imagem do Templo de Salomão. Tudo o que pensamos que entendemos sobre a ressurreição está faltando crucialmente. Peças. Por quase 2000 anos, a história que a maior parte do mundo aprendeu termina da mesma forma. O túmulo está vazio. A pedra é removida. E então, silêncio. A história se desvanece. Fim. Créditos. Mas aquele final foi nunca aceito em todos os lugares. Longe disso. Roma, no interior da pedra. Mosteiros da Etiópia, diferente. A conta era cuidadosamente protegida. Etíope. Monges preservaram uma Bíblia antiga, com 81 livros. Não 66 páginas. O mundo ocidental nunca foi incluído. Versos. Nunca ler ensinamentos de púlpitos. Nunca pregou. E dentro daqueles, páginas é uma passagem de ressurreição ao contrário. Qualquer coisa que a maioria das pessoas já ouviu. Não apenas descreve o que aconteceu após Jesus ressuscitar dos mortos. Isso explica o que mudou. Não apenas morte, não apenas o céu, mas a própria morte, natureza de Deus, o propósito do ser humano, alma e a direção direta da humanidade, acesso à própria verdade. Essas palavras sobreviveu para além dos concílios da igreja, para além, revisões além do controle político, preservado em isolamento, protegido em silêncio, escondido à vista de todos, até agora. E antes de revelarmos o que é isso, a tradução antiga na verdade diz: pegue um momento para curtir e se inscrever, porque este é o tipo de conhecimento que alguns possuem. As pessoas preferem ficar enterradas. 81 Bíblia em forma de livro que desafia tudo o que suponha que esteja resolvido. A maioria das pessoas acredita. A Bíblia é fixa, final e intocável, mas a Igreja Ortodoxa Etíope nunca fez. Enquanto a Bíblia Ocidental se estabeleceu em 66 livros, a Etiópia preservou 81. Isso é 15 a mais que Bíblias protestantes e 8, mais do que as católicas. E essas não são adições aleatórias. Muitas delas, eles estão entre os cristãos mais antigos. Escritos já usados. Textos que os primeiros crentes respeitaram isso muito antes. Eles desapareceram silenciosamente da tradição ocidental. Livros como Enoque, Jubileus e Macabes. Durante séculos, os estudiosos ocidentais rejeitaram essas ideias, escritos como lendas ou mitos. Então, a ciência entrou no conversa. Datação por radiocarbono, de Sol, Evangelhos de Gar, descobertos em uma Etiópia. O mosteiro revelou que eles foram escritos entre 330 e 650 J.C., tornando-os os manuscritos cristãos ilustrados mais antigos no mundo. Enquanto grande parte da Europa estava mergulhando no caos, Etíope, os monges estavam preservando cuidadosamente o que poderia ser chamado de a origem do cristianismo, material de origem. E o que são estes? Os livros contêm substâncias explosivas. De Enoque não diz simplesmente que a humanidade pecou antes do dilúvio. Isso explica por quê. Descreve uma ruptura cósmica. 200 anjos vigilantes descendo à Terra, tomar esposas humanas e gerar híbridos, seres conhecidos como Nephilims, gigantes que consumiu e corrompeu o mundo. O texto até os nomeia. Samiaza do Amozel Barakiel. De acordo com Enoch, os seres não apenas se rebelaram, eles ensinaram conhecimento proibido, como de fazer armas, como manipular o desejo, como para ler as estrelas. Isso não era simples. Desobediência. Não foi autorizado. Conhecimento transmitido à humanidade. E isso é precisamente porque a Igreja Romana rejeitou o livro. O mundo Enoque, o que descreve, não é ordenado nem seguro. É instável, perigoso e impossível de controlar. Então,
Mao foi removido. A Etiópia o preservou. E o livro de Ench é apenas o A. Começo. O verdadeiro choque vem de um texto da ressurreição, conhecido como Mashafakan, o livro da aliança. Na tradição ocidental, Jesus aparece brevemente, após se levantar, oferece algumas últimas momentos e depois parte. Mas no tradição etíope, ele permanece por 40 dias e ele não prega sermões. Ele dá instruções. Ele fala sobre estruturas ocultas de realidade, conhecimento que não flui, por meio de instituições religiosas ou hierarquias. Ele fala sobre a natureza, frequências, forças espirituais e tempos do fim, conflito que não é travado com armas, ou exércitos, mas com consciência. O tom, parte desses ensinamentos é místico, urgente e profundamente fortalecedor. Monges etíopes acreditam que muitos consideram radical que o livro 81. O canhão representa o portão estreito, enquanto a Bíblia, com seus 66 livros, é o caminho largo, simplificado para as massas. Se eles forem, certo, então a Bíblia é a maior parte do mundo. A leitura não está apenas incompleta, está editado. E agora, como esses antigos, os textos são traduzidos e divulgados. Algo que estava lacrado há muito tempo está se abrindo. Já não são histórias simbólicas seguras. São matéria-prima. E sim, relatos de gigantes e anjos caídos. Já parece difícil de acreditar. Espera. Até você ouvir o que Jesus disse. Na verdade, disse isso durante aqueles 40 escondidos dias, decifrando o segredo dos 40 dias. No Evangelho de Lucas, tempo entre a ressurreição e a ascensão passa rapidamente, quase como nota de rodapé. Mas no texto etíope, conhecido como Mashafakan, aqueles 40 dias, se tornam o foco central. É aqui que tudo muda. É aqui que as grades de proteção se soltam. De acordo com estes escritos, o Cristo ressuscitado reúne os seus discípulos não apenas para tranquilizá-los, mas para prepará-los para uma jornada espiritual, conflito. Ele fala de algo chamado o construtor de sombras, um conceito que reformula completamente a própria realidade. Funciona. Ele explica que o material, mundo, a busca por riqueza, status, poder e impérios terrestres são em grande parte controlada por uma força enganosa. E então ele dá um aviso. Faça, não construam templos de pedra para pedra. Cairá. Construa o templo de o coração, pois somente ele perdura. À primeira vista, parece poético, mas dentro da tradição etíope, isto não é metáfora, é instrução. Ele os está alertando contra a organização criminosa, a própria religião. Ele prevê um tempo, quando os homens usarem vestes elaboradas, falem em nome dele e usem isso para reunir autoridade de ouro. Ele até alerta sobre uma futura Roma, que transformará sua cruz em uma arma. Esse nível de precisão, isso incomoda os estudiosos. É como se ele fosse enxergando 2000 anos à frente, antecipando as cruzadas, inquisições e até mesmo as modernas, mega-igrejas. Ele diz aos discípulos que um verdadeiro crente deve permanecer um estranho aos sistemas construídos pelos homens. Mas então vem a reviravolta. Ele apresenta uma compreensão dual da alma humana, uma que pareça menos simbólica e mais de natureza biológica. Ele diz que o ser humano tem dois ventos que o atravessam. Eles, o vento da vida e o vento do erro. E o vento do erro. Não se trata apenas de pensamento negativo. É descrito como algo invasivo, quase, como um parasita. Ele entra através da ganância, através dos olhos quando eles permanecem onde não deveriam, pela boca quando fala, o que não é verdade. Uma vez que se instala, endurece o coração. Transforma um ser vivo em alguém vivo. Transformar a pessoa no que ele chama de caminhada, túmulo. Pense nisso por um momento. Um túmulo ambulante. Alguém que respira, come, trabalha e fala. No entanto, espiritualmente, eles já estão vazios. É uma espécie de apocalipse em nível da alma. Não zumbis de o corpo, mas da vida interior. E eis a parte que ninguém espera. Ele não oferece um ritual. Ele não ofertas a pedido ou pagamento. Ele dá
eles lhes deram um antídoto, a gnosis, o conhecimento. Ele ensina-os a observar seus pensamentos, da mesma forma que um guarda vigia um portão. Preste atenção no que entra e no que não entra. Pertencer. Ele lhes conta o reino de... O paraíso não está em algum lugar muito distante. Existe dentro do próprio corpo, escondido na quietude entre pensamentos. É por isso que o Império Romano não foi possível permitir que este texto fosse disseminação. Roma precisava de cidadãos submissos, pessoas que temiam os imperadores. Curvou-se perante a autoridade religiosa. O que não precisava era de autoconsciência. Místicos que acreditavam que a igreja era opcional. Porque uma vez que você crê em Deus, vive dentro de você, você não presta homenagem. Aos templos, você não se submete a bispos e você se tornam impossíveis de controlar. O livro da aliança também aborda ideias estranhas e detalhadas sobre o estilo e estrutura do universo. Jesus fala de depósitos de neve e portões que libertam os ventos. Por muito tempo, essas descrições foram descartadas como imagens simbólicas ou poéticas. Mais modernas, a ciência conta uma história diferente. A meteorologia agora mostra que o clima se move por meio de sistemas globais massivos. Literalmente, rios de ar circulando o planeta, ventos com trajetórias definidas, fontes e limites. Então, como um texto escrito, há quase 2000 anos descreve dinâmica atmosférica com tal precisão. E há outro detalhe, ele fala de um vasto abismo de água sob o terra. Mais uma vez, críticos, rimos até a ciência nos alcançar. Pesquisadores descobriram recentemente um oceano subterrâneo imenso aprisionado dentro, ringita nas profundezas do manto terrestre. Uma quantidade de água maior que toda a oceanos na superfície combinados. A Bíblia etíope estava certa. Há um abismo de água abaixo de nós. Momentos, coisas assim acrescentam um nível de credibilidade. Isso é difícil de ignorar. E se o texto estivesse correto em relação aos ventos e as águas, isso levanta uma pergunta desconfortável. Será que também poderia ser certo sobre o parasita espiritual? O tom destes 40 dias é de urgência. Esta não é a virada suave do outro, voz suave do sermão da montanha. Esta é a voz de um comandante. Entregar as instruções finais antes, saindo do campo de batalha. Em certo momento, ele emite um aviso arrepiante. A escuridão virá e ela desgastará. Meu rosto. Essa única linha é a mais perturbadora em todo o texto. Sugere que o mal supremo não aparecerá como algo monstruoso ou óbvio. Vai parecer familiar. Vai parecer sagrado. Vai se parecer com o próprio cristianismo. Como um salvador. E isso enganará o mundo, imitando perfeitamente o que ele é. Destinado a destruir. Essa ideia está alinhada com a tradicional teorias do anticristo. Mas isso os torna muito mais sutis e muito mais perigoso. Isso implica que a decepção não virá algum dia. Pode ser que sim. Já estar incorporado no próprio instituições em que as pessoas mais confiam. Mas ele não deixa os discípulos com apenas avisos. Ele lhes dá uma arma. Uma prática secreta, ensinada apenas aos círculo interno. Que envolve controle, respiração e atenção plena. Método surpreendentemente semelhante ao avançado. Técnicas de meditação encontradas no Oriente. Tradições. É aqui que a teoria entra em cena. A ideia de que Jesus passou seus anos perdidos na Índia ou Tibete. Os ensinamentos preservados. Não. A Bíblia etíope tem um toque inconfundível. Conceitos orientais semelhantes ao karma, reencarnação, energia interior. Centros, todos presentes, mas ocultos sob linguagem e simbolismo antigos. E uma vez você vê isso, torna-se impossível não ver. Então agora nos resta apenas algo perturbador. Um livro escondido. Alerta sobre uma igreja falsa. E instruções detalhadas para o despertar, poder interior. Mas se Jesus finalmente saiu, para onde foi o físico? Evidências desse poder? A resposta pode estar dentro de uma pequena capela de pedra que ninguém jamais tem permissão para entrar. E isso explica por que Hitler, impérios globais e sociedades secretas nunca conseguiram reivindicá-la. Não se pode falar da Etiópia sem falar da Arca da Aliança. Os filmes afirmam que ela desapareceu no Egito. Os etíopes dizem que isso é pura ficção. Quase todos os etíopes acreditam que a arca ainda está aqui,
selada dentro da igreja de Nossa Senhora de Sião, na antiga cidade de Axum. E isso não é folclore. É o alicerce da sua civilização. A história começa com a rainha de Sabá. Ela viaja para Jerusalém, encontra o rei Salomão e retorna para casa carregando seu filho, Menelik I. Anos depois, Menelik viaja para encontrar seu pai. Salomão lhe oferece o trono. Menelik recusa, mas não sai de mãos vazias. Segundo a Crônica Real da Etiópia, o Quebra Agast, Menelik e seus companheiros realizaram um dos atos mais ousados da história. Eles substituíram a Arca da Aliança por uma réplica idêntica e transportaram secretamente a arca verdadeira para a Etiópia. E a arca não é apenas uma caixa revestida de ouro. As descrições bíblicas a retratam como uma arma. Ela queima exércitos, libera fogo e mata qualquer um que se aproxime dela de forma inadequada. Os efeitos soam perturbadoramente modernos, mais próximos da radiação do que da mitologia. É aqui que as coisas ficam perturbadoras. O guardião da arca, atualmente apenas um homem por vez, está proibido de sair da capela pelo resto da vida. Visitantes relatam que esses guardiões frequentemente desenvolvem catarata, perdem a visão, sua pele empalidece e muitos morrem jovens. Por que um baú de madeira causaria isso? A menos que não seja apenas madeira. Alguns acreditam que a arca seja uma antiga tecnologia de alta energia. Outros pensam que seja um dispositivo de comunicação, algo muito mais antigo que a própria religião. Seja o que for, a Etiópia a protege há mais de 3.000 anos e a defende a todo custo. A Etiópia é também a única nação africana que nunca foi colonizada. Quando a Itália invadiu em 1896 com armas modernas, as forças etíopes conseguiram derrotá-los na Batalha de Adwa. Os moradores locais dizem que São Jorge cavalgou ao lado dos soldados. Outros sussurram algo muito mais perturbador, que a arca foi trazida para perto do campo de batalha, liberando uma força ofuscante que mudou o rumo da guerra. Até mesmo as ordens secretas parecem saber disso. No século XII, os Cavaleiros Templários viajaram para a Etiópia em busca da arca. Seus símbolos ainda estão esculpidos nas igrejas de pedra de Laibela. Eles acreditavam que o Santo Graal nunca foi um cálice, mas sim uma linhagem sanguínea. E a arca era a prova disso. Os imperadores da Etiópia governaram durante quase 3.000 anos, sob a dinastia salomônica, reivindicando descendência direta de Salomão e da linhagem de Davi. Isso significa que, enquanto a Europa adorava Jesus como um deus distante, a Etiópia era governada por aqueles que alegavam ser seus parentes. Se a arca for real e se realmente estiver em Axum, a autoridade bíblica não aponta para Roma, mas sim para uma pacata cidade na África. E o mistério não termina aí. Ao sul de Axum, igrejas inteiras foram esculpidas diretamente na rocha sólida. Não construídas, mas escavadas. Os moradores locais dizem que humanos trabalhavam durante o dia e anjos terminavam o trabalho à noite. Igrejas de pedra perfeitamente talhadas, datadas do século XIII, esculpidas com uma precisão que ainda desafia explicações. Bem-vindos a Laibela. Este é o tipo de lugar que faz os arqueólogos pararem e depois se afastarem em silêncio. No século XII, o rei Laela ordenou a construção de 11 igrejas, mas não empilhando pedras ou assentando tijolos. Ele ordenou que fossem esculpidas diretamente na rocha vulcânica sólida. Não são cavernas. São catedrais em tamanho real, completas com janelas, portas, colunas, escadarias e sistemas de drenagem avançados. Tudo esculpido em um único bloco de pedra. O que torna isso ainda mais difícil de entender é que se trata de uma escultura negativa. Você não a constrói aos poucos. Você imagina toda a estrutura em 3 dimensões e, em seguida, remove tudo o que não faz parte da igreja. Um erro, um pilar quebrado, e todo o projeto fracassa. Não é possível recolocar a pedra depois que ela se foi. Agora, aqui está a parte que parece impossível. Segundo a tradição, todas as 11 igrejas foram concluídas em apenas 24 anos. Engenheiros modernos fizeram os cálculos. Usando ferramentas manuais, cinzéis e martelos, a obra teria exigido 40.000 trabalhadores por mais de um século. E isso sem contar a logística da remoção de milhões de toneladas de rocha, o que hoje exigiria
frotas de caminhões. No entanto, não há vestígios dos escombros. A pedra simplesmente desapareceu. Uma lenda local oferece uma explicação que se recusa a ser descartada. Monges dizem que trabalhadores humanos trabalhavam durante o dia, mas à noite, anjos desciam e continuavam o trabalho. Dizem que os anjos se moviam 2 vezes mais rápido e usavam ferramentas de luz que cortavam a rocha vulcânica, como se fosse argila macia. Ferramentas de luz. Isso soa como cinzéis medievais ou algo mais próximo de energia direcionada. Alguns pesquisadores sugerem que a Arca da Aliança pode ter sido trazida para Laibela durante esse período, usada como fonte de energia, ou até mesmo como um dispositivo para alterar a própria pedra. Outras culturas antigas falam de pedras amolecidas, por frequências sonoras, ou métodos químicos. Será que a Etiópia possuía uma tecnologia perdida? A estrutura mais famosa é a Igreja de São Jorge, uma cruz perfeitamente esculpida diretamente na terra. Seu telhado fica ao nível do solo. Você não entra nela. Você olha para dentro. A precisão é quase perfeita como um laser, e seu sistema de drenagem é tão avançado que após mais de 800 anos de chuvas torrenciais, a igreja nunca foi inundada. Depois, há os túneis. Sob o complexo, existe um labirinto de passagens completamente escuras, que simbolizam uma descida ao inferno. Os candidatos ao sacerdócio devem percorrer esses túneis na escuridão total, tateando o caminho ao longo das paredes de pedra durante horas, enquanto entoam cânticos. É uma câmara de privação sensorial esculpida inteiramente na rocha. Isso se conecta diretamente ao Livro da Aliança e seus ensinamentos sobre a escuridão do túmulo. A arquitetura não apenas abriga a teologia, como também a ensina. É preciso atravessar a escuridão para alcançar a luz. Mas recentes escaneamentos a laser em 3D revelaram algo ainda mais perturbador. Sob os pisos, existem anomalias. Câmaras ocas que não foram abertas em mais de 800 anos. O que há lá dentro? Os sacerdotes dizem que é o tesouro dos santos, manuscritos de ouro, relíquias sagradas, ou talvez as próprias ferramentas usadas na construção do local. O mundo é fascinado pelas pirâmides do Egito, mas Laibela pode ser ainda mais complexa. As pirâmides são construídas por adição, empilhando blocos. Laibela foi criada por subtração. Esse nível de precisão exige um planejamento tão exato que parece quase computacional. E aqui está um último detalhe que a maioria das pessoas ignora. O rei Laela passou um tempo em Jerusalém antes de a cidade cair sob domínio muçulmano, o que levanta uma questão incômoda. Que conhecimento ele trouxe consigo? Seu objetivo era criar uma nova Jerusalém na África, um lugar além das guerras intermináveis do Oriente Médio. Ele chegou a renomear o rio que atravessava a cidade para Jordão. Não se tratava apenas de construir uma igreja. Era um preparo. Laibela foi projetada como um bunker espiritual, uma fortaleza destinada a salvaguardar a fé, enquanto o resto do mundo mergulhava em conflitos. E funcionou. Enquanto as catedrais europeias eram reduzidas a escombros durante as guerras mundiais, Laibela permaneceu intacta. Mas as paredes de pedra escondem um último segredo. Nelas estão esculpidos símbolos que normalmente não aparecem juntos: a estrela de Davi, a cruz cristã e a suástica, um antigo símbolo solar muito antes de ser deturpado pelos nazistas. Essas esculturas revelam uma fusão de tradições, uma conexão oriental e geometria sagrada, alinhada com as estrelas. A Etiópia não preservou apenas livros, preservou conhecimento, incluindo o conhecimento de como moldar a própria matéria. No entanto, o segredo mais profundo não está nas pedras ou relíquias. Está no sangue. No Ocidente, Jesus está sozinho, sem esposa, sem filhos, sem linhagem. A história termina na cruz. Mas no Oriente, e especialmente na Etiópia, essa ideia parece incompleta. A família é central. A linhagem sanguínea importa. A dinastia salomônica da Etiópia não governou por alguns séculos. Governou por quase 3.000 anos, de cerca de 900 a.C. até 1974. Uma linhagem real ininterrupta. O último imperador, Haile Selassie, foi o 225º governante dessa linhagem, conhecido como o Leão Conquistador da tribo de Judá. Esse título não era poético. Era uma reivindicação legal de descendência do rei Davi.
Seguindo essa linhagem, percebe-se que ela não apenas conecta a Etiópia ao Antigo Testamento, como também se sobrepõe de forma incômoda ao Novo Testamento. Se Maria era da casa de Davi e os reis da Etiópia reivindicavam a mesma linhagem, então eles não eram forasteiros. Eram da mesma família. É por isso que os Rastafaris viam Selassie como o Messias que retornou. O Apocalipse fala do leão de Judá, e eles acreditavam estar testemunhando sua presença. Selassie nunca reivindicou divindade, mas compreendia o peso da ancestralidade. E agora, a ciência entrou em cena. Estudos genéticos mostram que muitos etíopes carregam DNA ancestral do Levante, do atual Israel e da Síria, datando de aproximadamente 3.000 anos atrás. Isso não era mito, era migração. Pessoas reais se deslocando de Jerusalém para a África. As lendas tinham fundamento histórico. Isso também explica por que o cristianismo etíope parece tão diferente. Eles preservaram as leis judaicas, as regras alimentares, a circuncisão no 8º dia e a observância do sábado. A fé deles é uma mistura perfeita do antigo e do novo. Possivelmente, era assim que o cristianismo se apresentava antes de Roma o remodelar. Eles não precisavam de conversão. Já faziam parte da comunidade. E isso nos leva à ideia mais controversa de todas. Alguns textos antigos sugerem que Jesus pode não ter morrido na cruz. Se ele tivesse escapado, a Etiópia teria sido o refúgio mais seguro imaginável, um reino governado por sua família extensa. Ainda hoje, as tradições orais nas terras altas remotas falam de um misterioso mestre do norte, um curandeiro, um homem de paz. Não o chamam de Jesus, mas sim de um mestre justo. Então, e se o Ocidente estiver procurando no lugar errado o tempo todo? E se o verdadeiro legado de Jesus não estiver enterrado na Galileia, mas ainda vivo na África? Como dizem os monges etíopes, o Ocidente tem a água, nós temos o poço, e os observadores estão voltando. A coincidência não é acidental. Então, pergunte-se, por que agora? Por que esses textos estão vindo à tona após 2.000 anos de silêncio? Durante séculos, eles permaneceram escondidos em mosteiros nas montanhas, envoltos em pele de cabra, guardados por homens que preferiam morrer a permitir que estranhos os tocassem. Sobreviveram a insetos, invasões e impérios. Isolamento total. E então, de repente, o selo se rompe. Nos últimos anos, esses livros explodiram no cenário mundial. E uma vez vistos, não podem mais ser desvistos. Traduções não autorizadas estão se espalhando mais rápido do que os estudiosos conseguem conter. O algoritmo do YouTube impulsiona essas ideias para milhões de pessoas. E agora você está ouvindo falar do livro da aliança entre memes e notícias de última hora. Isso não é por acaso. De acordo com as interpretações mais radicais, esses textos contêm algo como um protocolo de emergência para a humanidade. Uma salvaguarda final projetada para ser ativada apenas em um ponto muito específico da história. Eles descrevem o fim dos tempos como uma era de teias ilusórias. No idioma original, aponta para um mundo hiperconectado, porém irreal. Um lugar onde as pessoas falam sem bocas e veem sem olhos. É difícil não pensar na internet ou na inteligência artificial. A ideia é perturbadora. Monges etíopes não estavam apenas protegendo as escrituras. Eles estavam guardando um manual de segurança para a era digital. A profecia diz que, quando a humanidade se perde em realidades fabricadas, a verdade oculta precisa ser revelada para quebrar a ilusão. E olhe ao redor. A confiança nos governos está ruindo. A confiança na mídia está desaparecendo. A fé na religião organizada está se desfazendo. As pessoas não estão passando fome. Elas estão famintas por significado. Elas não querem palanques ou sacerdotes. Eles querem um entendimento direto. É por isso que esses textos caem como gasolina em uma fogueira. Eles confirmam um sentimento que milhões carregam desde a infância, o de que algo estava faltando, que a história foi editada, que a escola dominical ensinou a versão mais segura. Eis a ideia verdadeiramente controversa. O Concílio de Nica não removeu livros apenas para simplificar as escrituras. Removeu-os para desarmar a humanidade. Os textos etíopes descrevem os humanos não como seguidores fracos, mas como seres poderosos envolvidos em um conflito cósmico. Eles falam abertamente sobre os vigilantes, entidades caídas que alteraram a humanidade
e sobre tecnologias ancestrais que só agora começamos a redescobrir. Ao cortar esses livros, o Ocidente removeu a armadura. A Etiópia jamais fez isso. Manteve a versão completa, enquanto o resto do mundo recebeu uma versão simplificada. E é aqui que as coisas se tornam ainda mais perturbadoras. Esses manuscritos não se resumem apenas à poesia espiritual. Algumas passagens lembram física perdida. Pesquisadores apontam para descrições que soam como levitação acústica, usando som e vibração para influenciar a própria matéria. E então, eles apontam para um lugar. Laela. Pedra esculpida, que não deveria existir. Precisão que desafia as ferramentas da época. Talvez esses textos não fossem apenas para serem lidos. Talvez fossem para serem usados. Essas igrejas não foram construídas. Elas foram esculpidas diretamente na rocha sólida. Dizem as lendas que anjos trabalhavam durante a noite. Mas e se anjos fosse simplesmente uma linguagem antiga para uma tecnologia perdida? Frequências sonoras capazes de amolecer pedra. Métodos esquecidos, não míticos. Se isso for verdade, então o Livro da Aliança não é apenas um texto espiritual. É técnico. Poderia ajudar a explicar as pirâmides, a chamada máquina de mana, até mesmo a Arca da Aliança, que a Etiópia ainda afirma ser real e fortemente guardada em Aksum. E se as traduções modernas estão começando a revelar como esses sistemas realmente funcionavam, então isso não é um renascimento religioso. É o retorno da ciência pré-diluviana. Portanto, aqui está a pergunta que deveria estar em sua mente. Se os imperadores reescreveram a história para controlar o passado, o que mais eles ainda escondem? Você está pronto para ler os capítulos proibidos, ou a verdade é perigosa demais? Curta se quiser mais história oculta. Inscreva-se se estiver pronto para se juntar à busca pelo que nunca deveria ter sido encontrado.